Obrigado. Uma honra poder estar aqui. Pastora, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá? Como o pastor apresentou, estou com minha esposa, a Isa. É fácil identificar, ela tem 1,81 m. Né? Eu tenho 83. Quando ela bota alguma coisa um pouco maior, tem que aumentar o nível do meu tênis. A Bíblia fala que Deus, quando fez Adão, fez maior do que Eva, né? Estou brincando. É uma honra poder estar aqui. Nós estamos praticamente quase que uma semana viajando juntos, pregando. Nós pregamos nas igrejas aqui de Macaé. E, para mim, é uma grande oportunidade. Ela está de férias. A gente mora em Campo Grande. E ainda estamos congregando na filial de Copacabana. Eu trago um abraço para o pastor Assísio, para o senhor, para a sua família, que Deus continue abençoando. Sinto-me lisonjeado, tem tanta gente boa aqui que podia estar falando no meu lugar, mas você me ajudou, me honrando aí. Quando você é bondoso, é terrível, né? Deus abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7, verso 36. Enquanto você está abrindo aí, pastor, eu posso fazer a apresentação de dois materiais que eu tenho aqui? Tá bom. Bom, enquanto você está abrindo aí o texto na Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 36, eu tenho o restinho do material que sobrou dessa minha viagem aí, né? Eu tenho um livro chamado Como Estudar a Bíblia Sozinho. Se eu comprar esse livro, eu preciso de vir mais para a igreja? Não, lógico. Esse livro pode te fazer dependente dos princípios bíblicos e não fora dele, né? Então você está aqui e tem um método técnico desenvolvido pelo Dr. Tim LaHaye para se fazer a interpretação bíblica de forma mais correta possível, obedecendo regras básicas da hermenêutica que pode te favorecer, por meio de um plano extremamente inteligente, a leitura da Bíblia e o entendimento dos textos bíblicos. Eu não tenho muitos, acho que eu só tenho 5, né? Não tem problema, não precisa correr, pode deixar que da próxima vez eu trago mais. Fique em paz, tá bom? Se você fizer isso, você já está abençoando a sua vida. Eu não gosto de ler, não quero, vou comprar um audiobook. Então compre e dá para alguém de presente, né? Se você não quer comprar nada para ninguém de presente, compra a si mesmo, tá bom? Não tem problema, você pode ficar em paz com relação a isso, ok? Vamos lá? Lucas capítulo 7, versículo 36, você achou? Diga amém. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Onde ele sentou? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, ele não falou para ninguém ouvir, ele falou consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. Não tendo ambos com que pagar, perdoou-lhes. Diz, pois, qual desses que foram perdoados amará mais aquele que o perdoou? E ele disse assim, tenho para mim que aquele a quem mais foi perdoado. E ele disse, julgaste bem. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a? Ele está olhando para a mulher, mas não fala com ela, fala com Simão. Amém? Pensa comigo. Na Bíblia, principalmente dentro dos evangelhos sinóticos, quando eu falo Mateus, Marcos e Lucas, relatam sobre passagens aonde no jantar, o jantar foi interrompido por uma adoradora. Uma mulher que se colocou à disposição de fazer o que ninguém dentro da casa do jantar estava fazendo. E a Bíblia diz que todas essas vezes causou um espanto para quem estava vendo o que estava sendo feito. Em particular, o Evangelho de Lucas tem uma característica de ser o mais bem sequenciado, até então porque ele era médico. E eu acredito que a forma com que ele desenvolveu o método para relatar tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar, tinha um princípio básico de organizar os eventos por sequências de realizações. Então, o Evangelho de Lucas, ele é muito bem organizado, porque embora Lucas não tenha tido contato com Jesus visualmente,
Ele teve contato com alguns discípulos que tornaram-se apóstolos e possivelmente como sendo companheiro de Paulo, e foi o único que não abandonou Paulo em um dos seus piores momentos. A Bíblia diz que ele se organiza para escrever. Alguns dizem que, a nível de grego, onde a língua que foi usada para escrever esses relatos, ele é o mais perfeito. O que eu quero te dizer com isso? É que Lucas 7,36 fala de um jantar que acontece no início do ministério de Jesus. Se você retrotezer o capítulo número 6, fala sobre a chamada de Mateus. Capítulo 5, a chamada de Pedro. Então você vai perceber que é no início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo de número 14. A Bíblia diz que houve também o jantar, mas esse jantar foi 2 dias antes de Jesus ser crucificado. João capítulo de número 12 fala que esse jantar, que parece ser esse, mas não é, aconteceu 6 dias antes da crucificação. Levando em consideração que Jesus foi crucificado, não foi por homicídio, ninguém matou Jesus, assassinou Jesus, não, ninguém prendeu Jesus. Jesus se permitiu ser preso, se permitiu ser morto, porque não sendo ele filho de Maria, mas filho de Deus em Maria, ele não tinha um pecado original, e também ele em tudo foi tentado, não teve pecado. Ou seja, se o pecado, ele quando entra, traz a morte, se não como não houve pecado em Jesus, também não havia legalidade de morte. Então, se Jesus foi para a cruz para morrer, ele não foi para morrer legitimamente porque tem pecado. Ele foi, na verdade, morrer para matar a morte com a sua morte, para dar vida para quem estava morto. Vou melhorar para você. Jesus não foi morto, porque até Pilatos disse assim: diga alguma coisa, porque te acusam e você não se defende. Você sabe que eu tenho poder de te livrar, né? E de te salvar. Aí ele falou: poder sobre mim você não tem nenhum. Se do céu não lhe fora, sabe o que ele está dizendo? Quem está no governo aqui sou eu, não é você não, tá? Quem está no controle sou eu, não é você não. Você está entendendo? Eu estou indo para a morte para matar a morte. Melhorou alguém aqui? Para dar vida para quem estava morto. Então Jesus não foi morto, ele foi matar a morte com a sua própria morte para dar vida para quem estava morto. Quem estava morto era eu e você. É por isso que a morte não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia ele... e ninguém ressuscitou, Jesus só reviveu, porque até o amigo de Jesus, Lázaro, reviveu e morreu de novo. O filho da viúva de Naim reviveu e morreu de novo. Jesus ressuscitou. Por quê? Porque quem ressuscita não morre nunca mais. Não, peraí. Só que a Bíblia diz que isso foi bem no início do ministério de Jesus. Reconhecer Jesus no final é fácil. Reconhecer Jesus no começo é morre. Difícil. Né? E a Bíblia fala que Jesus foi convidado por um fariseu. Pelo quê? O fariseu convidou Jesus para jantar. E o texto diz assim: e rogou-lhe. Repita comigo: rogou-lhe. A palavra rogar quer dizer suplicar, pedir com veemência. Então não era um convite, era um pedido de súplica pelo anfitrião, feito veemente a Jesus para que ele pudesse ceder e vir ao jantar. Diga para mim, tem alguma coisa estranha, sabe por quê? Porque Jesus estava passando em Jericó, acabou de curar o cego Bartimeu. No meio da cidade, a história de Zaqueu aparece. O cara era chefe dos publicanos, odiado pelo clero. Todo clero religioso odiava aquele homem. Ele diz que ele era chefe, ficou rico. Ele era chefe e ficou rico. O texto diz que ele era odiado. O texto diz que ele ficou sabendo que Jesus ia passar. Queria ver Jesus, mas o texto diz que faltou barro nele, era baixinho. Qualquer mera semelhança é coincidência, tá, Jesus? O texto diz que ele não podia ver Jesus. A multidão não lhe permitiu. Mas ele, muito sábio, o quê? O que faltou de altura, sobrou de inteligência. O texto diz que ele vai para fora da cidade e ele sabe que lá tem uma figueira brava. E ele diz: eu vou subir, eu vou ver ele passar, porque daqui ele não passa sem eu vê-lo. Ele diz que quando Jesus chega fora da cidade, diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua... Jesus está se oferecendo para entrar na casa de um pecador odiado. E agora está oferecendo resistência para entrar na casa de um fariseu. Qual é a diferença? É que Jesus sabe muito bem que o jantar não era sobre honra. Não, você não entendeu.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu prefiro 1000 vezes entrar na casa de um pecador que se arrepende do que entrar na casa de um religioso que pensa que não precisa de mim. Só que a Bíblia fala que quem leva Jesus para jantar tem que levar no mínimo 12 cabeças. E ainda tem que aturar o Judas. Sabe o que isso quer dizer? Para chamar Jesus para jantar tem que ter grana. E não era um jantar de honra, mas não tinha honra no jantar. Por quê? Porque o anfitrião queria a honra para si, não a honra para o convidado. É por isso que Jesus não queria entrar. Só que insistiu tanto que queria Jesus dar uma lição para quem estava lá e para quem o chamou. A Bíblia fala que, olha só, a Bíblia diz que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava na casa de quem? De Simão, o fariseu, levou consigo um vaso de unguento. Chegou por detrás, aos seus pés, começou a chorar, começou a enxugar, começou a beijar e depois ungir. Volta para mim, volta para mim. O texto diz que quando a mulher está tocando em Jesus, o dono da casa disse consigo mesmo: se esse for a profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou. Sabe o que é isso? Se ele fosse um homem de fato, vidente, estava vendo por baixo da capa, ele viria quem é essa mulher, porque eu conheço a história dela, a fama dela. Aí, tem uma coisa estranha aqui nesse texto. O quê? Quem foi convidado para o jantar? Quem foi convidado para o jantar? O que essa doida está fazendo lá dentro? Hã? O que essa maluca está fazendo lá dentro? Eu poderia te dar vários pontos de cultura aqui para te dizer quais são os direitos que fazem ela ficar lá dentro. Mas deixa eu te falar, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? O texto diz: sabendo ela que Jesus estava onde? Na casa do fariseu. E por que ela se sentiu no direito de entrar na casa do fariseu? Ela foi convidada? Não, porque Jesus já estava lá. Não. Sabe o que ela está dizendo? Eu não vou entrar porque eu fui convidado. Eu estou entrando porque aquele que me convidou já entrou primeiro do que eu. Sabe o que é isso? Se não fosse em outra ocasião, a porta estava fechada. Mas eu sei que a porta está aberta só porque ele já entrou na minha frente. Não! Como é que é? Sabe o que ela está dizendo? Eu estou me preparando para sair de casa, porque eu sei que eu vou entrar naquela porta, porque aquele que abre todas as portas já abriu a porta para eu entrar. Eu não entraria em outra ocasião, mas eu estou entrando agora, porque ele já entrou primeiro. Eu não sei você, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que essa semana você vai entrar em lugares que por si só não entraria, mas Jesus já foi primeiro e vai entrar na tua frente. Aí você diz assim, mas é só esse texto aí na Bíblia que tá, é só esse texto. Não, vou te dar outro texto. A Bíblia fala que Jesus, tendo sido, se entregue à morte, o texto diz que no domingo de manhã ele ressuscita as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Irmão, eu não sei tanta Maria que tem na Bíblia, mas eu acho que é dali que veio Maria vai com as outras. Mas a Bíblia diz, vai Maria. Aí o texto diz, lá em Marcos capítulo 16, que no meio do caminho, elas indo em direção à sepultura, para ungir o corpo de Jesus, porque era costume das mulheres fazerem isso, o texto diz que elas constataram uma realidade. Qual é? Como entraremos na sepultura se tem selo, guarda e uma grande pedra bloqueando? E o texto diz que elas foram para casa chateadas porque a porta estava fechada? Não, elas continuaram indo mesmo sabendo que a porta estava fechada, que a sepultura não estava aberta e que a pedra estava lá. Só que o texto diz que quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Tu acha que a pedra foi removida para Jesus sair? Tu acha que aquele que não vence a morte não vence a pedra? Ele saiu de lá sem bater a pedra, irmão. Ele atravessa pela pedra e vai embora. Por que que a pedra foi removida da boca da sepultura? Não foi para Jesus sair, foi para as mulheres entrarem. Não, peraí. Como é que é? Quando você sair de casa, Deus vai mandar o anjo sair do céu só para abrir teu caminho, para você chegar no teu objetivo. Diga para 2 ou 3 pessoas do teu lado, essa semana, fala para ele. Você vai constatar, fala, portas fechadas. Diga, mas não fique em casa. Não fique sem ir na reunião. Fala, vai, por quê? Porque Jesus já está na frente. E quando você sair de casa, Deus vai mandar o anjo sair do céu, abrir a porta que o homem não pode abrir. Ebarace, calamanduri, calabácia. Reminuci, calamanduri, caramba, narasúbia. Tem que eu tenho uma palavra para te dar? Tem gente aqui que está prestes a resolver
um grande empreendimento. Só que a porta está fechada. Ei, eu vou te falar, você está dizendo, não tem como. Vai, a reunião essa semana. Você está dizendo, eu estou batendo uma tela, meu favor. Você diz assim, me dá um versículo bíblico para isso. Te dou um versículo bíblico do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E disse Deus a Samuel, até quando você vai insistir com Saul tendo eu desistido dele? Encha o teu vaso de azeite e vem. Tá errado aqui. Tá errada a frase. Deus está dizendo, você está na sua casa, Samuel. Você vai sair daqui e vai para a casa de Jessé. Então a ordem era essa. Já que eu estou falando com você aqui, então você enche o teu vaso de azeite e vai. Deus está dizendo, vem. Sabe por quê? Ei, Samuel, eu não estou te convidando para o lugar que eu já entrei, não. Eu estou te convidando para o lugar que eu já estou lá. Você só vai lá para confirmar que eu estou lá. Não. Você não entendeu? Eu estou dizendo, Deus não está dizendo vai. Deus está dizendo vem. Por quê? Eu já estou aqui dentro. Só que a Bíblia diz que ela sai de casa com um vaso de unguento. Você sabe quanto que era para comprar isso? Quem entendia de dinheiro falou que era mais ou menos um ano de trabalho. Judas, na ocasião, ele entendia de dinheiro. Um ano de trabalho para ter isso. E ela conseguiu fazer isso. Ser totalmente gasto em poucas horas de culto. Como que alguém pega algo que durou um ano para ser conquistado e dá em algumas horas de culto? E por que ela saiu de casa, pastor? Porque culto não começa na casa do Simão. Culto começa na casa dela. Quando ela tirou lá do cofre o vaso com unguento, o culto já começou lá. Aprende isso. Abraão sabe disso, porque a Bíblia fala que Deus falou para Abraão, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu? Isaque. Vai em uma das montanhas da região de Moriá. Moriá aqui não é uma montanha ainda, é uma região. Ele disse, e oferece em holocausto. Sabe o que é isso? Nada volta. Fica tudo no altar. Nada volta nem para quem está ofertando. É tudo entregue na minha hora, tudo entregue. Agora fala para mim, quantos filhos Abraão tinha? Não, 2. Ismael e Isaque. Por que Deus pediu Isaque? Porque ele amava. Porque o que você ama não dispensa. Aprende isso. Ismael já tinha sido dispensado anteriormente. E aquilo que pode ser dispensado não pode ser oferecido. Porque aquilo que pode ser dispensado não pode ser ofertado. Deus não quer uma coisa que você descarta. Deus quer aquilo que tu guarda. Jesus falou, aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Está o teu? Deus nunca quis a tua oferta. Deus sempre quis você. Não, você não pegou. Deus nunca quis Isaac, queria Abraão. Só que Isaac tomou Abraão de Deus. E quando algo nós toma a gente de Deus, Deus pede. Ou você libera para ser livre, ou você continua contendo para ser escravo. Bendito Deus. Quando ele acabou de ofertar, ele não matou o menino, matou? Não, mas ele não morreu no altar, ele morreu aqui. Porque Deus provou para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Até o Isaac que você tem, foi eu que te dei. Então não estou te pedindo nada que eu não te dei antes. E é por isso que eu te dei. Porque eu só dou uma coisa para você se você tiver capacidade de me devolver. Porque eu não quero que você seja escravo do que eu te dou. Eu quero que você seja livre e administrador. Para mim, a glória é daquilo que eu te dou. Quem está comigo, diga a glória a Deus. Ele sai de casa com o jumento dele, rachou a lenha, e o texto diz que ele pega 2 moços, Isaac, com a oferta dele, vai para onde? Para o Moriá. 3 dias andando, ele identificou o lugar onde Deus havia falado para ele. Sabe o que quer dizer? É que em Moriá tem muitas montanhas. Nem todas as montanhas têm um cordeiro lá. Que você pode ter Isaac, mas isso não quer dizer que você pode oferecer ele em qualquer montanha. Tem uma montanha específica que o cordeiro está te esperando. Porque o Deus que pede semente também indica o terreno. Olha o que a Bíblia diz. Que no pé do monte, aqui fica a palavra, no pé do monte, quem está comigo, diga glória. Olha aí, falta só 8 minutos, fique em paz. Eu prego a metade, depois eu volto para pegar a outra metade. Olha o que o texto diz. No pé do monte,
Abraão chega para os moços e fala assim: ficai aqui com o jumento enquanto eu e o menino vamos adorar. E depois de termos adorado, voltaremos a vós. O texto diz: e tomou Abraão o cutelo, a lenha e o fogo. Tem alguma coisa errada. A lenha e o cutelo a gente sabe que estava na mão. Agora o fogo deveria ser. Pegou o cutelo, a lenha e acendeu o fogo. Se ele bota na mesma frase e na mesma sentença todos esses 3 itens debaixo da palavra tomou, isso quer dizer que o fogo não foi aceso no pé do monte. O fogo veio da mesma origem que veio o cutelo e a lenha. Ou seja, aí ele não está acendendo o fogo no monte. Ele já veio com fogo aceso de casa. O culto de Abraão não começou quando ele chegou em Moriá. Foi quando ele começou a acordar de madrugada, pegar a lenha, pegar o cutelo e pegar a lenha. Não sei se você entendeu. O que Deus está dizendo? Ei, culto bom não é aquele que você deixa para começar a adorar quando você chega. Culto bom é aquele que você cria expectativa quando sai de casa. É por isso que preparar a oferta é tão importante quanto entregar ela. Porque o preparo mostra zelo e a entrega mostra liberalidade. A mulher vai, presta atenção, ela sai de casa e aprende isso. Ela sai de casa preparada para entrar no lugar que ela não tem garantia que vai entrar, a não ser que a própria presença de Jesus está garantindo ela. Sabe o que quer dizer? Tem lugar que você não entrou ainda. Isso não quer dizer que você não tem que deixar de se preparar. Deus está dizendo: eu quero que você creia na direção que eu estou te dando, mas eu quero que você se prepare para o futuro que está chegando. Deus está dizendo: eu não quero que você somente acredite que vai entrar na porta. Comece a provar agora que você já está se preparando para entrar nela. Olha para o teu irmão e diga assim: se arruma, fala para ele. Olha, vai se arrumando, fala para ele. Vai estudando, fala para ele. Vai se preparando, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai fazer, mas depende de você estar preparado para quando acontecer. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que Noé, avisado das coisas que ainda não se ouvia falar, creu e preparou a arca. O que isso quer dizer? A fé que te faz ouvir Deus é a mesma que tem que te levar para o preparo para aquilo que Ele falou. Ei, eu sei, mano, tem uma unção de Deus aqui, hein? Tem uma unção de Deus aqui para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está dizendo: eu quero que você se prepare. Eu quero que você se arrume. Eu quero que você faça as suas malas. Eu quero que você arrume o quarto da criança. Eu quero que você comece a colocar a garagem como projeto. Eu quero que você se prepare agora. Porque quem se prepara agora está gritando: Deus, estou preparado para você. Ela chega lá. E o Deus diz que ela não tem vaidade de lugar. Sabe por quê? Porque ela vai para os pés. Ela não quer um lugar na mesa. Meu Deus! Porque aprende isso. O fato de Deus ter te colocado no lugar não quer dizer que você vai começar na mesa. Você tem que começar nos pés. Por quê? Porque às vezes quem começa na mesa não está preparado, mesmo que esteja no lugar certo. Mas quando você está nos pés, você está no lugar que Deus te preparou. E é muito melhor o culto da mesa parar para ouvir o culto dos pés do que o culto dos pés parar para ouvir o culto da mesa. Aleluia! Sabe por quê? Aprendi isso aqui. Os pés não eram um lugar muito especial naquele jantar. Mas o que ela fez foi tão especial que se tornou o lugar mais especial. Porque não é o lugar que você habita, é o que você entrega. É a excelência que você dá. Quanto mais excelência, quanto mais entrega, quanto mais generosidade, quanto mais dedicação, aquele lugar vai se tornar especial. Não é porque em si é especial, é porque alguém que é especial tomou posse de intenção naquele lugar, de fazer o que é melhor na visão dele. Ela não quer lugar no microfone, não quer nada, ela só quer uma oportunidade para adorar. E aí o texto diz, presta atenção, olha o que o texto diz, eu acabo, irmão. Olha o que o texto diz. Olha que lindo isso. O texto diz que ela chora, ela enxuga. Pastor, já viu alguém enxugar alguma coisa com o cabelo? Irmã, você acha que é uma experiência muito boa? Você acha que há performance em enxugar alguma coisa molhada com o cabelo? O que você usa para enxugar o que está molhado? Pano, e com observação. Tem que ser um pano especial. Que o pano bate, absorve o que é úmido e pega, limpando o local. Por que aquela mulher está enxugando com o cabelo os pés de Jesus?
Sabe por quê? Porque um quer enxugar rápido. Ah, não. Sabe o que ela está dizendo? Estou enxugando com o cabelo intencional, não quero sair daqui nem tão cedo. E se eu demorar, vou ficar o tempo que for necessário. Toma pano! Não quero pano, quero cabelo. Toma alguma coisa melhor para aumentar a performance, senão você não está entendendo, eu estou intencional. Eu quero ficar aqui muito tempo. Deixa eu te falar. Eu creio que tudo na igreja tem decência e tem ordem, não tem? Mas eu acredito que vai chegar um dia que a gente só vai ter no culto a hora para chegar. Porque hora de sair, só depois que a gente entregar tudo que a gente tem que entregar. Meu Deus, está muito bom isso aqui. O texto diz que ela vai para os pés, começa. Aí ela não pode dar glória a Deus, por quê? Porque ela não pode atrapalhar o que está sendo feito na mesa. Aí o texto diz que ela começa a beijar. Rapaz, esse beijo aqui é o glória a Deus mais pentecostal e barulhento que tem na Bíblia. Porque chamou a atenção, mesmo não fazendo barulho, de quem estava na mesa. Aí o texto diz que ela pega um unguento e pum, joga. Por quê? Não basta somente estar no lugar, tem que fazer a diferença. Não é isso? E deixa eu te falar por que ela estava ali. Ela não estava ali atrás de perdão. Sabe por quê? A parábola explicativa que Jesus disse para o dono da casa, disse que o credor que tinha 2 devedores perdoou a ambos. Quem são os 2 devedores? Simão e o fariseu. O Simão fariseu e a mulher pecadora. A mulher pecadora está na cara, deve 500. E o fariseu, 50. Só que o que eles têm em comum não é o tamanho da dívida, é a impossibilidade de pagar. Ambos são devedores. Jesus está dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a diferença entre você e ela? É que ela reconhece, você não. Jesus está dizendo, você sabe por que quem mais é perdoado mais ama? E amor só dá para conhecer através de ações. Sabe o que está dizendo? Jesus está dizendo, sabe por que ela está fazendo isso? É porque ela muito foi perdoada. E quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe o que ela está dizendo? Ela não está aqui porque ela está de trás de alguma coisa. Ela está aqui porque aquilo que trouxe ela já alcançou ela. Porque ela não está aqui para pedir, ela está aqui para agradecer porque ela já recebeu. Alguém te perguntar assim, por que você vai para a igreja? Vou te falar assim, já te falei, não, vou para a igreja para receber nada. Não, é bônus. Eu vou para a igreja porque eu já recebi. Por que você está aqui? Porque meu nível de gratidão por aquele que me perdoou de todos os meus pecados é tão poderosa. Por quê? Porque eu tenho que estar lá para adorar a Deus. Porque eu não estou aqui para receber perdão, eu estou aqui porque eu já fui. Então ela não está chorando de tristeza, ela está chorando de alegria. Aprende isso. Será que tem alguém aqui que devia muito e não deve mais? Por quê? Porque na cruz ele disse na 6ª hora, está consumado. Só quem foi perdoado, dá um pau aí, dá um pulo da tua cadeira aí, se coloca de pé, vamos orar com atividade, com espírito de alegria. Ebarace calamandarás. Todo avivamento começa com reconhecimento profundo de como somos pecadores enquanto Ele nos perdoa. Não existe avivamento sem quebrantamento. E todos eles são revelados pela palavra. O que a gente precisa não é de menos glória, é de mais choro. É de mais quebrantamento. Porque quando você chora de alegria pelo perdão que lhe foi concedido, a depressão não fica lá dentro. A síndrome do pânico vai bater de retirada. A ansiedade vai perder o domínio sobre você. Jesus, ele foi categórico em informar para Simão. Ô Simão, eu entrei aqui, você não fez o que deveria fazer, mas ela nem convidada foi por você. Está fazendo o que você deveria ter feito. E você que não fez, está reclamando porque ela está fazendo. Seu problema, Simão, é a religiosidade. Porque você pensa que pecador é só aquele que mata, que rouba. Ah, mas eu não mato. Ah, pastor, eu sou bonzinho demais. Eu dou até esmola. É, pastor, você sabia? Eu dou até, faço até caridade. É, bonzinho?
Você está devendo 50, tá? Só para te indicar. Você está devendo 50, hein? Mas que isso? É porque você não se entregou para Jesus ainda. Jesus para você é só mais um. Jesus tem que ser o único. Quem reconhece o poder do perdão nunca vai parar de adorar por causa da opinião de alguém que deve tanto quanto você. Eu sei por que as pessoas saem da igreja, porque foi criticado. Foi criticada por alguém que devia tanto quanto você. Sabe qual é a única crítica que pode de fato fazer diferença para a tua vida? É aquele que te perdoou. Porque do teu lado aqui, igual minha mãe dizia, farinha do mesmo saco, todo mundo. Você sabia? Vou contar só uma dessa aqui. Eu terminei, tá? Passou. Olha que interessante. Jesus, quando ele foi levado à crucificação, em João capítulo 19, versículo 43, diz assim: e havia um jardim onde ele foi crucificado. E no jardim, um sepulcro novo. Olha o que o texto diz. Quando Jesus disse, está consumado, ele se entrega para a morte e acabou. 6 horas. Pegaram o corpo de Jesus, enveloparam, jogaram numa sepultura que estava dentro de um jardim. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, fez o homem do pó da terra, não fez? Chamou os bichos para ele ficar dando nome. Depois falou assim, vou preparar um lugar de intimidade com Adão. Plantou um jardim, e o texto diz que Deus planta o jardim e coloca Adão dentro do jardim. Foi Deus que colocou ele lá. Qual é a diferença entre Jesus e Adão? É que Jesus na cruz sai da cruz morto e é carregado morto para dentro do jardim. Só que Jesus entra morto e sai. Adão entrou vivo e saiu. Quando Deus desceu e a voz dele ecoou, ele se escondeu por entre as árvores. Não precisa forçar o texto. Quem esconde-se por trás, por entre as árvores, vai ter árvore na frente. Qual é a diferença entre Adão e Jesus? É que Adão foi para trás da árvore, Jesus foi para frente do tronco. O que isso quer dizer? Ele fez tudo o que a religião não podia fazer. Ele fez tudo o que a sua religiosidade, a nossa religiosidade, não podia fazer. O seu senso de justiça, de achar que é bonzinho demais, tu deve 50, filhão. Tá? Só para dizer, você precisa de Jesus. E eu não estou te oferecendo uma denominação. Eu estou te oferecendo a pessoa de Jesus. Aí você diz assim, mas como? Eu não posso aceitar aqui no meu coração, não. A Bíblia tem princípios. Se com a tua boca confessar, o teu coração crer. Ou seja, se o teu coração crer, por que na tua boca não confessa? Eu quero convidar a primeira pessoa agora, que quer sair daqui chorando, não é de tristeza, é de alegria. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do teu lugar agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Aí você diz assim, mas como é que faz isso? É simples, sai do teu lugar, eu vou orar por você. O pastor, a partir desse momento, vai ser seu pai espiritual, vai te gerar em Cristo. E eu sei que isso pode acontecer. Talvez exista alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor. Afastado mesmo. E está sentindo em seu coração agora aquele fogo que habitava antes. Eu vou te falar, tem um lugar específico para você no reino. E ele nunca foi ocupado. Porque tem as suas medidas. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus? Que vai aceitar a Jesus? Meu Deus. Eu creio nisso.